Silvio Santos OMC, nome artístico de Cenoura Bravanel, Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 1930, é um famoso apresentador de televisão e empresário brasileiro. Possui mais de 60 anos de carreira. Nasceu em Travessa Bem-TV, no bairro da Lapa, na região central da cidade do Rio de Janeiro, então capital do Brasil e sede do então Distrito Federal. É filho primogênito de um casal de imigrantes vindo em 1924 para o Brasil, Alberto Abravanel, 1897-1976, um imigrante grego-sefardita de Tessalônica, e Rebeca Caro, judia de Esmirna, parte do antigo Império Otomano. Estreou na televisão em 1962, com o programa Vamos Brincar de Forca, transmitido pela TV Paulista. Posteriormente, a atração se tornaria o programa Silvio Santos, que tornou-se um agrupamento de vários programas de auditório e quadros. Além de transformar Silvio Santos em um dos grandes ícones da televisão brasileira, o programa deu destaque ao locutor Lombardim, cujo rosto nunca era visto, ao produtor Rock, e a outros membros da equipe, como o animador Liminha. Fundador do Sistema Brasileiro de Televisão, mais conhecido como SBT, é proprietário do conglomerado Grupo Silvio Santos, que, além do SBT, inclui empresas como a Liderança Capitalização, a administradora da loteria Telecena, a Jequiti e a TV Alphaville. Seu patrimônio líquido foi estimado em $1,3 bilhão em 2013, sendo a única celebridade brasileira na lista de bilionários da revista Forbes em 2001. Silvio Santos foi homenageado pela Escola de Samba Carioca Tradição. Juventude Cenoura Bravanel nasceu em 12 de dezembro de 1930, na Travessa Bem-TV, no bairro da Lapa, na região central da cidade do Rio de Janeiro, então capital do Brasil e sede do então Distrito Federal. Filho primogênito de um casal de imigrantes vindo em 1924 para o Brasil, Alberto Abravanel, 1897-1976, um imigrante judeu sefardita nascido na cidade de Tessalônica, hoje parte da Grécia, e Rebeca Caro, 1907-1989, também judia de sefardita nascida na cidade de Esmirna, hoje parte da Turquia. Ambos os pais eram súditos do Império Otomano. Silvio possui outros 5 irmãos: Beatriz, a mais velha, Perla, Sara, Sarita, Leon, Léo, e Henrique, o mais novo. Seus pais estão sepultados no cemitério comunal israelita do Caju, Rio de Janeiro. Cenoura e o irmão Léo frequentaram, juntos, a escola primária Celestino da Silva, na Rua do Lavradio, perto de onde moravam. Nessa época haviam mudado para a Rua Gomes Freire. Terminado o primário, estudaram na Escola Técnica de Comércio Amaro Cavalcante, no Largo do Machado, onde Cenoura se formou em técnico em contabilidade. O primeiro tipo de produto que começou a comercializar foi capa para título de eleitor. O Brasil entrava numa fase de redemocratização após a ditadura do Estado Novo. Em 1948, serviu o Exército Brasileiro na Escola de Paraquedistas, no bairro de Deodoro, na zona oeste do Rio de Janeiro, onde se destacou com saltos considerados bons. Carreira televisiva: Silvio Santos no programa infantil Revelações da TV Rio, 1964. Arquivo Nacional. A mãe de Cenoura é quem o chamava de Silvio. O sobrenome artístico surgiu quando Cenoura foi participar do programa de calouros comandado pelo apresentador Jorge Cury e o produtor Mário Ramos. Logo passou à televisão, adaptando o formato dos shows, espetáculos e sorteios que fazia no circo. Seu primeiro programa, Vamos Brincar de Forca, estreou em 1962 e era transmitido pela TV Paulista Canal 5 de São Paulo à noite, tendo obtido um imenso sucesso. Em 1964, passou a comandar seu programa aos domingos, das 12 às 14 horas. No decorrer dos anos, o formato seria expandido e aprimorado no programa Silvio Santos. Paralelamente, Silvio partiu para novos empreendimentos. Adquiriu de seu amigo Manuel de Nóbrega e de um alemão o Baú da Felicidade, empresa que vendia baús de presentes de Natal para crianças mediante pagamento em prestações. Depois de reformas no planos de negócios, a empresa ficou conhecida pela venda de carnês e sorteios.
Quando a TV Paulista foi incorporada à Rede Globo para se tornar TV Globo São Paulo, Silvio seguiu pagando aluguel pelo seu horário dominical, revendendo o tempo dos anúncios a outras empresas. Na medida em que aumentava o sucesso do programa Silvio Santos, Silvio tinha ótimos resultados financeiros. Realizava sorteios de carros, móveis e eletrodomésticos, o que motivou a expansão dos negócios através da loja de móveis Tamacavi e a concessionária de veículos Vimave. Porém, no início dos anos 1970, Boni e Walter Clark, diretores da Rede Globo, promoveram reformas no padrão de qualidade da emissora, investindo em filmes, esporte, jornalismo e novelas, e acabando com os programas independentes. Para os executivos, o programa de Silvio Santos destoava da grade de programação. O apresentador quase saiu da emissora em 1972, mas o próprio Roberto Marinho o convenceu a ficar, renovando o contrato por mais 4 anos. Por esse contrato, Silvio não poderia ser acionista ou dono de nenhuma outra emissora de televisão, o que motivou sua saída da Globo. Dessa forma, a partir de 1976, Silvio começou a fazer programas na Rede Tupi. Vale salientar que, ao contrário do que muitos pudessem pensar, a Tupi nunca vendeu horários, assegurando a transmissão nacional de seu programa, ao mesmo passo em que lutava politicamente para obter seus próprios canais de televisão. No dia 22 de outubro de 1975, o presidente Ernesto Geisel assinou o Decreto 76.488, outorgando a Silvio Santos o Canal 11 do Rio de Janeiro. Silvio passou a transmitir seus programas simultaneamente na Tupi e na TVS, TV Studios. Depois da falência da Rede Tupi, em 1980, o programa Silvio Santos, em São Paulo, foi transferido para a TV Record. Durante a década de 80, Silvio chegou a ser dono de 50% da emissora do empresário Paulo Machado de Carvalho. Todavia, Silvio planejava ter uma rede nacional de televisão, produzir uma programação completa e usar o canal para seus sorteios e promoções. Em 1981, através de um lobby com a primeira-dama Dulce Figueiredo, com quem tinha longas conversas por telefone, Silvio Santos obteve a licença para operar o Canal 4 de São Paulo, que se tornou a TVS da capital paulista. A partir das emissoras do Rio de Janeiro e de São Paulo, surgiu o embrião do SBT. A rede se expandiu rapidamente através de afiliações, mas o programa Silvio Santos continuava sendo transmitido simultaneamente pela Record, especialmente para alcançar o interior de São Paulo, até 1987. Em 1988, Silvio assegurou a permanência de Gugu Liberato no SBT, cobrindo uma proposta da Globo. Gugu passou a apresentar alguns quadros do programa Silvio Santos e sua participação cresceu expressivamente nos anos 1990, com o sucesso do Domingo Legal. Outros quadros passaram a ser comandados por Celso Portiolli e por outros apresentadores. No dia 30 de novembro de 2011, foi anunciado que Silvio perdeu em última instância o direito de reproduzir Silvio Santos Vem Aí, jingle que marcou sua carreira na televisão, que só poderia ser reproduzido caso Silvio comprasse os direitos do mesmo, sendo que desde 2001 Silvio já travava um processo contra o compositor musical Archimedes Messina, disputando os direitos autorais. Silvio teve de pagar R$5 milhões a Messina como indenização. Como já estava na última instância, não houve possibilidade de recurso. Atividades paralelas. Silvio Santos foi radialista da sua mocidade até a década de 1980, abandonando paulatinamente essa carreira em função da profissão de apresentador. Discografia. Durante muitos anos, Silvio Santos gravou marchinhas carnavalescas. Fez sucesso destacável com Coração Corintiano, cuja letra fazia referência à cirurgia de transplante de coração, técnica introduzida no Brasil pelo pioneiro Dr. Zerbini. Outra marchinha que fez sucesso foi a Pipa do Vovô, alardeando a impotência sexual masculina. Tais marchinhas passaram a ser reprisadas ao longo dos anos, no SBT, durante o Carnaval. Ao longo da carreira, Silvio Santos gravou 135 músicas, espalhadas por 4 álbuns. Silvio Santos e suas colegas de trabalho, Show de Alegria, 15 anos de sucessos carnavalescos e Silvio Santos, 41 compactos, além de narrar histórias infantis gravadas em CDS.
Na década de 1970, atuou também como locutor, narrando em discos as histórias infantis criada por Eli Barbosa e intitulada Silvio Santos para as crianças. Os discos foram relançados em CD, obtendo notável sucesso. Em 2005, firmou parceira com a empresa americana Walt Disney, onde passou a narrar também as histórias infantis desta empresa: O Príncipe e o Mendigo, O Rei Leão, 101 Dálmatas, A Bela e a Fera, entre outros. Ações sociais ao longo dos anos. O programa Silvio Santos e a programação da TVS e do SBT acumularam uma reputação de popularescos e alienantes, situação agravada pelo fato de Silvio ter conquistado suas concessões de televisão durante a ditadura militar e transmitir desde o governo Figueiredo oficialista a Semana do Presidente. A partir de 1988, Silvio Santos revelou preocupação com os rumos do Brasil e pôs em prática várias ações para incluir conteúdo socialmente edificante na programação do SBT. A manobra surpreendeu alguns críticos e intelectuais. No início dos anos 1990, Silvio tentou convencer as outras emissoras a transmitir telejornais de no mínimo 30 minutos no horário noturno, todos no mesmo horário, para incentivar o brasileiro a assistir a notícias, refletir e se informar melhor, mesmo que fosse por um período curto. Tal iniciativa não encontrou o apoio da maioria das emissoras e Silvio Santos logo abandonou a proposta. Desde os anos 1990, Silvio tem estimulado o Teleton, programa de televisão de 24 horas, transmitido uma vez por ano, para arrecadar fundos para a Associação de Assistência à Criança Deficiente, a ACD. O SBT cede gratuitamente seus artistas, empregados e recursos materiais para o projeto. Silvio também produziu um show do milhão especial com políticos, no qual os prêmios seriam destinados a instituições de caridade. Candidaturas políticas. Também em 1988, Silvio Santos propôs sua candidatura à Prefeitura de São Paulo pelo Partido da Frente Liberal, PFL. Considerando seus recentes problemas de saúde, Silvio anunciou sua intenção como forma de retribuir à sociedade todas as suas conquistas como apresentador e homem de negócios. O anúncio foi feito durante um dos quadros do programa Silvio Santos. O caso foi amplamente divulgado pela imprensa. A candidatura, contudo, não se concretizou. Em 1989, Silvio decidiu concorrer à presidência da República, mas sem sucesso. Tentou encontrar um partido para se filiar e lançar sua candidatura e ficou com o nanico PMB, Partido Municipalista Brasileiro. Era o primeiro nas pesquisas, estava com folga na liderança. Mas no dia 9 de novembro de 1989, sua candidatura foi cassada. Eduardo Cunha, na época afiliado ao PRN, entrou com o pedido no TSE para extinguir o partido e anular a candidatura de Silvio. Cunha alegava que o PMB havia realizado apenas 4 convenções, contrariando o valor estipulado pela lei na época, de 9 convenções. De acordo com o TSE, Silvio Santos é atualmente filiado ao Democratas, DEM. O Grupo Silvio Santos, formado por 34 empresas, completou, em 2008, 50 anos de atuação, acumulando cerca de 11 mil funcionários incluindo, entre as mais conhecidas, a Liderança Capitalização, que opera a Telecena, o Hotel Jequitimar, a Jequiti Cosméticos, e empreendimentos agropecuários e imobiliários como a Cisan. Em 8 de novembro de 2010, o Grupo Silvio Santos entrou em crise financeira por conta do rombo ocorrido no Banco Pan-Americano, também pertencente ao grupo. O prejuízo dado pelo banco somou uma quantia próxima a R$2,5 bilhões, o que provocou a necessidade de empréstimo junto ao Fundo Garantidor de Crédito para recuperar o banco. Em razão desse empréstimo, o Grupo Silvio Santos colocou como garantia para pagamento do empréstimo algumas empresas do grupo, incluindo o SBT, a Jequiti Cosméticos e o Baú da Felicidade, agravando a crise em que a emissora entrou a partir de 2007, quando perdeu a vice-liderança para a Rede Record. O prazo para pagamento desse empréstimo seria de 10 anos. Em 1 de fevereiro de 2011, Silvio Santos anunciou a venda do Banco Pan-Americano ao BTG Pactual, por R$450 milhões.
Em 13 de junho do mesmo ano, o Grupo Silvio Santos anunciou a venda da Rede Baú da Felicidade à Magazine Luiza. A rede desembolsou R$ 83 milhões pelo baú, em uma operação envolvendo 121 lojas em São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Além disso, a Magazine Luiza adiciona 3 milhões de clientes à sua base de cartões. Acusação de censura. Em março de 2018, Jeff Benício, do portal Terra, chamou de censura quando Silvio Santos tirou espaço de opiniões das jornalistas, após repercussão dos comentários de Raquel Sheherazade no jornal do SBT. O próprio Silvio Santos, que financia o telejornalismo de seu canal por mera obrigação e prefere não desagradar governantes, determinou o fim das opiniões no SBT Brasil. O jornalismo da emissora, conhecido pelo estilo burocrático, perdeu muito com a censura imposta a Sheherazade. Era a única voz que repercutia. Após o questionado afastamento de Raquel Sheherazade do SBT Brasil, em agosto de 2019, o jornalista e apresentador Dudu Camargo declarou: "Em uma outra época, o Silvio chegou e falou: nossa, a Raquel acaba falando demais, não se mete em política, Dudu." Vida pessoal. Silvio foi casado com Maria Aparecida Vieira Abravanel, falecida aos 39 anos, em virtude de câncer, no dia 22 de abril de 1977, com quem teve a sua primeira filha, Cíntia, além de adotar Silvia. Em 1978 casou-se com Iris Pássaro, com quem teve 4 filhas: Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata. Silvio é descendente direto, na linhagem paterna, de Isaac Abravanel, um estadista judeu-português, filósofo, comentador da Bíblia e financista. O nome Senor vem de seu avô Senor Abrão Abravanel, falecido em 1933. Doença nas cordas vocais. Em 1988, Silvio teve problemas com a voz, ficando praticamente afônico por alguns dias. Teve suspeita de câncer na garganta, não divulgada ou confirmada. Silvio chegou a interromper um de seus programas para transmitir depoimentos emocionados e lembranças da sua carreira, incluindo particularidades sobre suas relações com o pessoal do Exército. Na juventude, Silvio servira como paraquedista. Silvio teve que fazer um tratamento no exterior e ficou algumas semanas sem gravar os seus programas dominicais, causando preocupação de seus fãs quanto ao seu real estado de saúde. Mais tarde, Orestes Quercia, governador de São Paulo, gravou longo depoimento congratulando Silvio Santos pelo retorno, salientando a ausência sentida por todos os telespectadores. Silvio não voltaria a ter problemas sérios com a voz, mas temeu por seu próprio futuro como apresentador. Sequestro. Em 21 de agosto de 2001, a filha de Silvio Santos, Patrícia Abravanel, foi sequestrada na porta da própria casa, no Jardim Morumbi, em São Paulo. Depois de alguns dias de negociação, o resgate foi pago e Patrícia foi libertada. O sequestrador Fernando Dutra Pinto acabou sendo perseguido pela polícia e matou a tiros 2 policiais. Sem ter para onde ir, acabou invadindo a casa de Silvio Santos no dia 30 de agosto, sendo que o apresentador estava na sala de ginástica fazendo exercícios no momento, facilitando o trabalho do sequestrador de manter Silvio e toda a sua família como reféns. Silvio convenceu o sequestrador a libertar rapidamente as outras pessoas da família e seguiu em cativeiro em sua própria casa durante 7 horas. Fernando só se entregou com a chegada do governador Geraldo Alckmin, que garantiu a integridade do criminoso. Alguns meses depois de preso, no dia 2 de janeiro, Fernando morreu em consequência de uma infecção generalizada causada por um corte profundo nas costas. Há indícios de que a morte do detento tenha sido causada por maus tratos e negligência médica.